Mas como é que foi um médico numa família? Você pode contar? Os seus pais vieram... Qual é a formação dos seus pais? O que eles... Você veio de uma família de comerciantes? Da onde veio a medicina? Porque o que a gente encontra é meio que o pai... vai. O filho herda a clínica e tal. Você pegou e começou do zero. Foi... não posso dizer que foi totalmente do zero. Do zero que eu digo. Porque, assim, o que acontece? O meu pai e minha mãe nasceram na Itália, os dois. Ah, tá. E eles eram mais velhos, de fato, porque a minha mãe ficou viúva e depois casou com meu pai. Então, o meu pai casou tarde, com 50 anos de idade. Tá. Então ele veio da Itália de um período pós-guerra. Meu pai fez a guerra. Se ele fosse vivo hoje, teria 104 anos. Entendi. Então ele viveu a guerra e ele foi estudante de medicina. Ele estudou. Ele estudou medicina na Itália e ele foi um dos primeiros anestesistas da Itália. Então durante a guerra ele era estudante de medicina. E ele ficava numa retaguarda durante a guerra, ajudando os feridos da guerra, dando apoio na parte médica, sendo estudante. E depois, quando terminou a guerra, ele começou a estudar, ele não chegou a atuar como médico, e começou a estudar farmacologia. E meu pai era um cara... Anestesia e farmacologia... Isso. Anestesista é isso, né? E começou a estudar farmacologia e começou a trabalhar como propagandista para ganhar dinheiro para pagar a faculdade. Aqui no Brasil? Lá na Itália. Lá na Itália ainda? Lá na Itália. Só que ele era um cara muito inteligente, muito vivo, não parava de pensar. Então ele resolveu começar a trabalhar na indústria farmacêutica como propagandista, mas ele tinha muitas ideias, tinha formação de médico e tinha formação de farmacologia também. E começou a ajudar dentro da empresa a criar produtos dentro da área de farmacologia na Itália. E foi muito bem, ele foi crescendo na empresa e chegou a um cargo de vice-presidente, né? Olha. E veio para o Brasil para abrir uma filial dessa empresa italiana, né? Isso na década lá de 50, né? Tá, mas de qualquer forma não foi uma transição clássica, tipo, fica com o meu consultório. Ele não tinha um consultório? Não. Ele não tinha. Ele falou que ele abriu um espacinho dele em Milão na época e ele rezava para não vir ninguém porque ele morria de medo de começar a atender. Ele colocava fechado, a plaquinha fechado no consultório dele. Então ele virou empresário nesse sentido, legal. Foi para o Brasil. Então quando eu conheci meu pai, ele não era mais médico, vamos dizer assim, ele era um empresário na área, no ramo da farmacologia e de farmácia, abriu assim, foi o representante dessa indústria italiana no Brasil e ficou durante muitos anos e tem produtos, né, remédios que ele desenvolveu que tem até hoje. Sério? Né? Pode falar ou tem problema de patente? Chamava-se Pravaz Recordati, a empresa, e assim, produtos como, por exemplo, metilcolim, né? Metilcolim foi meu pai que fez. Que legal. E aí depois que ele saiu da empresa italiana, ele falou, bom, o que eu vou fazer agora? E abriu uma empresa de embalagem, né? E ele brincava, ele era italiano, mal falava português, e falou assim, comecei embalando camisinhas, né? Camisinhas? Camisinhas é camisinha, né? Então, camisinha! E fez essa fábrica de embalagem, foi muito bem, aí ele para aumentar o volume da empresa, constituiu sociedades e tudo isso para capitalizar a empresa, foi indo, existe até hoje essa empresa de embalagem, que depois ele acabou vendendo e entrou num outro ramo. Ele falou assim, bom, vou começar, estava viajando com a minha mãe, falou assim, e viu o adoçante em pó nos Estados Unidos. Falou, vamos fazer isso no Brasil. E ele lançou o primeiro adoçante em pó do Brasil, chamava-se Doce Menor. Doce Menor é dele? Gente, empreendedorismo total na veia. Total na veia. E aí ele fez essa anestesista farmacêutico que produziu um remédio, embalou camisinha, adoçante... Pô, não passou ninguém aqui no podcast de empreendedorismo que consiga vencer o DNA do Pedrinola. Não tem, né? O teu DNA de empreendedorismo, cara, Poxa vida, tá demais, hein? E aí eu vou te devolver. Parou no adoçante, no Doce Menor ou continuou? Aí depois ele vendeu, que ele já fez novos sócios, que eram suíços na época, mas foi uma época no Brasil que teve a moratória. Tá. Então o suíço fala assim, eu não coloco mais um tostão. Meu pai já estudava outros produtos, queria aumentar o leque de produtos na empresa. Então falou, então tá bom, ele vendeu e lançou o Zero Cal. O Zero Cal foi o primeiro adoçante aspartame no Brasil. Nessa época eu já existia, Você já trabalhava como médico ou não? E eu ajudava ele em algumas coisas, né? Estava me inteirando na empresa, a gente fazia viagens para
ia para as feiras internacionais de ingredientes alimentares e para ajudar no desenvolvimento de novos produtos. Aí vieram vários outros produtos, né? Sim. Mas o Zero Cal foi realmente um boom, foi o grande adoçante, o aspartame que teve no Brasil. E aí foi nessa área. O meu irmão fez GV, então foi trabalhar com ele na área administrativa. E eu falei, não, eu quero ser médico, né? Então eu vou fazer minha carreira solo na medicina. E ajudava paralelamente, estava sempre ligado a essas coisas. E aí eu fui médico consultor na época da NutraSuite. A NutraSuite era quando foi lançado o aspartame no Brasil, e eu fazia mídia, eu respondia a mídia, porque o aspartame foi lançado no Brasil e a NutraSuite me contratou para ser médico consultor para responder mídia. Porque imagina, adoçante no Brasil, aquele combate todo, e toda aquela polêmica que existia, né? Açúcar, adoçante, tudo isso. Então eu fui médico consultor naquela época também da NutraSuite, que era um braço da Monsanto. Uma grande... Monsanto, que é a indústria de defensivos, né? A indústria química é gigante, né?